Boa noite, meus amigos, minhas amigas de todo o Brasil, né? Quem fala é Luciano Melo, do canal Luciano Tricolor. Voltamos aqui para mais um vídeo, né? Mais um vídeo do nosso canal. Não muito animado, né? Depois de mais uma derrota no Campeonato Brasileiro. E agora, por sinal, para o nosso grande rival. Pior ainda essa derrota, né? Sendo para um grande rival. E com um gol de um ex-cria de Xerém, dói mais ainda. Sabendo que saiu, colocou o clube na justiça ainda por cima e que machuca mais ainda. Mas isso aí não vem ao caso no momento. O que vem ao caso no momento é mais uma derrota pós-mundial. O Fluminense voltou do Mundial? Eis a pergunta. Me responda aí você. Deixa nos comentários aí. Se inscreva no canal, deixe o teu like, ative o sininho para as notificações, tá? Compartilhe esse vídeo aí e deixe o comentário, principalmente para essa primeira pergunta. O Fluminense voltou do Mundial? 2 jogos, 2 derrotas. Não disse até o momento, depois do Mundial, a que veio, o que deseja para o restante da temporada. Sem contratações, especulação daqui, especulação dali, nada de concreto, nada de notícia que vá deixar o torcedor tricolor animado. No momento, só está deixando o torcedor frustrado, desanimado, né? Volta do Mundial, 4ª colocação, o time lá em cima, time em alta, beleza, tranquilo. Voltou o Maracanã para receber um bom público no jogo contra o Cruzeiro. Notícia: venda de seu melhor jogador, John Arias. O time que estava com o astral lá em cima, sabíamos, né, que poderia acontecer, principalmente pelo Mundial disputado, jogado pelo atacante. Sabíamos que poderia acontecer e era também desejo do jogador. Mas aí voltamos do Mundial com a autoestima lá em cima, 4ª colocação, bem com a colocação no Brasileiro. Voltamos, derrota, venda do seu melhor jogador do Brasil no momento, melhor jogador na atualidade na América do Sul no momento. Uma derrota para o Cruzeiro, mais uma derrota hoje para o Flamengo. E aquela autoestima hoje se transforma em frustração. Porque o clube vendeu seu melhor jogador, até o momento só especulações que nada agradam ao torcedor, e 2 jogos, 2 derrotas, em que jogo contra o Cruzeiro, primeiro tempo, nulo em campo, foi dominado, tomou 2 gols, segundo tempo voltou, batalhou, massacrou, não conseguiu fazer os gols. Hoje entrou com uma postura que veio para o mundo, que estava jogando no Mundial com 3 zagueiros. Jogo no primeiro tempo, aquele jogo truncado, um jogo mequetrefe no primeiro tempo. Jogo em que nenhuma das 2 equipes queriam jogar, queriam chegar ao gol. Apenas uma finalização do Fluminense ao gol, assim mesmo, um chute bem fraco do Bernal, né, que o goleiro Rossi defendeu com muita facilidade. Apenas uma finalização. Segundo tempo, com 2 finalizações, né, do Flamengo. Uma cabeçada, se eu não me engano, do Léo Ortiz, não me engano se foi do Léo Ortiz, do Léo Pereira, não sei. Fábio tirou. E o lance do gol. Um jogo em que o Fluminense nitidamente veio para empatar o jogo.
nitidamente. Jogou a primeira etapa, aquele jogo truncado, jogo para não tomar gol. Não mostrava a que queria fazer no jogo, não atacava, só queria se defender. O propósito do time era não tomar gol, não sofrer gol. Mas como que você ganha uma partida se você só se defende? Como? Se você só dá um chute ao gol, você vai ganhar quem? Um chute que o goleiro defendeu com a maior facilidade possível. Com quem você quer jogar dessa maneira e querer ganhar? Segundo tempo, nenhuma finalização no gol. Foi justificada, justiça na derrota, justa vitória do Flamengo, em que no segundo tempo colocou vários atacantes, colocou o Pedro, colocou o Juninho, né? Colocou o Matheus Gonçalves, deixou o Araújo. Você via a postura do Flamengo em querer ganhar o jogo. E o Fluminense? Demorou a fazer as suas substituições. Quando as fez, os jogadores não entraram no ritmo de que era para estar. Eles entraram realmente no ritmo da partida em que estava jogando o Fluminense. Aquele ritmo, toca para o lado, toca para o outro, toca para o lado, toca para o outro. E nada, entrou Hércules, entrou Nonato, entrou Kevin Serna, entrou John Kennedy. E aí, fica a pergunta, será que o time sentiu a falta do seu melhor jogador? Primeira partida pós saída de John Arias? Será que o time sentiu a falta? Não sabemos. Sabemos que os jogadores que entraram são os mesmos que entram sempre. Mas hoje talvez não sejam os jogadores, fosse a postura do time, em que até após tomar o gol, ficou tocando bola na linha de zaga, no lateral, sem aquele ímpeto, sem aquela vontade de querer ganhar o jogo, sem aquela vontade de pressionar o seu adversário no seu campo. Lembrando que na primeira etapa, o Rossi quase entregou umas 2 bolas, porque o nosso ataque não pressionava o goleiro que gosta de sair jogando, tem que ser pressionado. A minha visão de futebol, meus amigos, por mais que o jogador seja ruim, se ele não for pressionado, ele vai fazer alguma coisa. E por mais que o jogador seja bom, ótimo, maravilhoso, se ele estiver pressionado, ele vai conseguir um passe, talvez, ou talvez não consiga, ou vai ser atrapalhado. Então, qual era a postura do Fluminense? Pressionar o seu adversário no seu campo de defesa. O que em nenhum momento o Fluminense o fez. Nitidamente estava querendo levar o jogo para o 0-0. Não tinha postura de querer sair vencedor da partida. O Flamengo, por sua vez, colocou mais 3 atacantes. Tirou seu meio-campista de criação, Arrascaeta. Tirou atacante, colocou 2 centroavantes. No entanto, que a jogada do gol, né, saiu de uma jogada dos 2 centroavantes, em que o Pedro tocou para o Juninho tocou para o Pedro na frente, entrou dentro da grande área, fingiu que ia chutar, o Freitas passou direto, chutou, o Fábio defendeu. Defendeu a escanteio, no escanteio batido,
Lembrando que aconteceu isso já no Mundial. 2 jogadores do Fluminense na marcação de um zagueiro, 2 jogadores baixos, lateral e atacante na marcação do Léo Ortiz, que é um zagueiro alto, bom cabeceador, estava no primeiro pau apenas para fazer o desvio. Conseguiu o seu desvio com 2 marcadores baixos. Por que não colocou um zagueiro em cima dele marcando? Será que isso é infantilidade, meus amigos? Será que os zagueiros profissionais não estudam isso? Zagueiro marca centroavante. Vai colocar um zagueiro bom de cabeceio, marcado por um lateral muito mais baixo que ele? E aí, bola desviada para o segundo pau. Pedro, que está apenas treinando, minha gente. Deixou Pedro entrar igual a flecha no segundo pau. O René ficou olhando, perdido. Jogo não se bobeia, Renato já falou. Não pode se bobear. O time bobeou, o time cochilou novamente. Tomou um gol por causa do cochilo. E aí, meus amigos, 2 jogos no Maracanã, 2 jogos sendo mandante, 2 derrotas, 6 pontos. O que falar disso? Vamos culpar porque não tem reforços? Não. O time não tem reforços? Tudo bem. O time é limitado, você olha para o banco, é limitado? Tudo bem. Mas o time não jogou no Mundial com esses mesmos jogadores, apenas com a saída do John Arias? E não foi bem, não chegou à 4ª colocação? O time voltou desconcentrado, tomou 2 gols do Cruzeiro por desconcentração. Toma outro gol hoje, cochilou novamente. O Fluminense jogou o Mundial quase todo sem errar. Errou justamente na hora que não tinha errar contra o Chelsea. Errou 2 vezes e tomou 2 gols. O Fluminense não tinha errado até o momento. Era concentração total. Tomou 2 gols contra o Chelsea de erro. 2 gols contra o Cruzeiro de erro, desatenção. E mais um gol hoje de erro, desatenção novamente. O que está acontecendo com esse time? Que estava com a pretensão de chegar numa colocação boa no Brasileiro, tentar chegar às finais da Sul-Americana, claro, não voltou ainda, Copa do Brasil, do jeito que está jogando vai estar difícil. A escalação hoje foi boa? Não foi? Não sabemos. Renato tentou mudar? Tentou mudar. Mas os jogadores hoje, dentro de campo, a postura foi defensiva. O Fluminense não jogou contra o Borussia, não jogou contra o Chelsea. E aí, meus amigos? Contra times melhores, eu acho, taticamente, ofensivamente, muito bem. E aí, cadê agora? O que está acontecendo com esses jogadores? Apenas por causa da saída de um, o time se perdeu? É claro que faz a diferença, né? Um jogador a nível de John Arias não se encontra em nenhum lugar por aí, só tem ele. Um ótimo jogador, um jogadoraço. Mas eu te garanto que na hora do gol ele não faria diferença na hora do gol. Poderia fazer na parte ofensiva, mas contra o Cruzeiro também não o fez. Estava em campo, não o fez, o time perdeu. O time está desatento, meus amigos. Estamos apreensivos com essa volta do brasileiro, esses 2 jogos pós-mundial. O que está acontecendo com a equipe? E aí? Qual a solução?
Renato colocou Soteldo na outra partida, com Cano. Hoje colocou Canóbio e Everaldo. Hoje colocou o Bernal. Colocou o René, que na outra partida foi o Fuentes. Colocou o Guga, que na outra foi o Samuel Xavier. Colocou 3 zagueiros, que na outra foi com 2. Estamos vendo que ele está tentando fazer algo para mudar. Mas dentro de campo não está acontecendo. Aí não adianta o técnico chegar e dentro de campo tem que ser realizado. Não adianta você colocar a sua teoria se a prática não caminhar junto com a teoria. Se a teoria você falar uma coisa e na prática for outra, não vai adiantar em nada. Teoria tem que caminhar junto com a prática. Falou do lado de fora, tem que tentar fazer o possível do lado de dentro. E não é o que está acontecendo. Time com postura defensiva. Precisamos atacar, precisamos fazer gol. 2 jogos, 3 gols sofridos, nenhum feito. E aí? Depois de mais essa atuação, né? Nesse jogo de hoje, da minha parte, uma atuação mequetrefe por parte do time do Fluminense. Uma atuação de um time que não se mostrou que queria sair vencedor da partida. Não sei qual é a sua opinião, mas deixa nos comentários. Qual a sua opinião? O que você acha? O que você achou da escalação? O que você achou da postura do time dentro de campo? Fala comigo aí, deixa a tua pergunta, deixa o teu comentário, deixa a tua indagação com os jogos pós-mundial. O que está acontecendo com esse time? Meus amigos, confesso que primeiro tempo contra o Cruzeiro fiquei muito apreensivo. Segundo tempo me deu um pouquinho de esperança. Opa, próximo jogo deve melhorar. Hoje voltou a frustração do primeiro tempo do jogo contra o Cruzeiro. Pior ainda, né? Sendo contra um rival. Um rival do nosso lado aqui, do nosso estado. Um rival onde teremos vários colegas, né? Nos sacaneando, falando, né, no nosso ouvido, jogando piadinha. E a gente, infelizmente, pela nossa má atuação, temos que aguentar a zoação. Porque se ganhássemos, iríamos zoar. Perdemos, temos que aguentar a zoação. É assim que funciona o futebol. Ganhou, zoou o colega. Perdeu, você é zoado e tá tudo certo. Agora, né? Vamos ver o que esperar desse time daqui para frente. 2 derrotas pós-mundial. O time tem que colocar a cabeça no lugar. Tem que ver. Não adianta também, né? Como sempre falam, temos que trabalhar, temos que ver os nossos erros e corrigir. Tem que ver, tem que trabalhar, tem que corrigir. Claro que sim. Mas não adianta só trabalhar. Trabalhar todo mundo. O time adversário também trabalha. Só que tem que trabalhar mais. Tem que se esforçar mais. Porque senão vai ficar nisso daí, ó. Empata daqui, perde dali. E daqui a pouco tá sofrendo, igual o ano passado aí. Temos que ter uma mentalidade, a mentalidade que tivemos no Mundial. Mentalidade vencedora, mentalidade do time do Fluminense ser um time grande, um time enorme, um time imenso, um time gigante.
Meus amigos, aqui, né, bem frustrado, bem chateado, com mais essa derrota para o rival, mas fazer o quê? Levantar a cabeça, o time tem que ver os erros e partir para o próximo, vitória, vitória, vitória. Fazer o quê? É o que temos que nos espelhar daqui para frente, é somente pensar na vitória. Entendeu, meus amigos? Deixa o teu comentário aí. Deixa o teu comentário, eu quero ouvir muito o que você tem a falar sobre esse jogo. Deixa a tua opinião. Se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho para as notificações aí. Compartilha esse vídeo aí para mais amigos estarem ligados aí. Se inscreve no canal para ficar legal.